Olá, eu sou a Mariane Jennifer da Silva, bolsista da Fundação Araucária, orientada do professor Thales Ricardo Rigo Barreiros, e vou falar sobre a relação entre a taxa de ovulação e a contagem de folículos antrais em ovelhas White Doppler submetidas ao tratamento com gonadotrofina cariônica equina. Introdução. Então, as biotécnicas reprodutivas em ovelhas, elas contribuem para a identificação de fatores relacionados à precocidade sexual. Ela é uma ferramenta de alto potencial para o aumento da intensidade da seleção e com ela a gente consegue animais com um alto mérito genético. A identificação precoce de animais mais eficientes é importante para manter os animais como animais de reposição e também para o melhoramento e desempenho reprodutivo do rebanho. Os programas de melhoramento que são baseados nas características reprodutivas das fêmeas eles são mais difíceis de se implementar por causa da baixa herdabilidade. Estudos mostram que há uma melhora na condição fisiológica e no mérito genético dos animais, e também na avaliação de características ovarianas, que contribuem para a eficiência do rebanho e para a melhora do retorno financeiro. As concentrações de hormônio antimuleriano, eles podem ser usados para a contagem e qualidade dos folículos antrais e também permite a identificação de animais com alta capacidade reprodutiva. Nos estudos de Larrosse e colaboradores em 2016, a concentração plasmática de AMH em cordeiras pré-púberes estimuladas por gonadotrofina cariônica equina, o ECG, foi positivamente correlacionada com o número de cordeiros com a fertilidade e com o número de cordeiros na idade adulta. As informações relatadas por Larrosse e colaboradores em 2016, elas podem ser utilizadas para a identificação e abate precoce das ovelhas menos férteis, que consequentemente vai ter uma redução dos custos de reposição, e também para a identificação e seleção precoce de ovelhas férteis. A relação entre a taxa de folículos antrais, a CFA, e a MH, ela é importante para a seleção de animais para a produção de embriões e para a seleção de animais com alta fertilidade. O objetivo do presente estudo é analisar a relação entre a taxa de ovulação e a contagem de folículos antrais em ovelhas. Materiais e métodos. O experimento ele ocorreu no setor de ovinocultura da Fazenda Escola na Universidade Federal do Paraná, que é localizada no município de Pinhais. Foram utilizadas 32 cordeiras da raça White Doppler com idade de 80 a 90 dias, em score corporal de 3 a 4. Foi realizada 3 repetições a cada 30 dias, onde as ovelhas receberam aplicação de 600 unidades internacionais via intramuscular de ECG. E 6 dias depois, essas ovelhas elas foram submetidas à laparoscopia. Foi aplicado em jejum de 12 horas 0,2 mg por quilo de acepromazina a 1% e 10 minutos depois foi realizada a tricotomia e a antisepsia da região ventral pélvica das ovelhas. Em seguida, foi feita a anestesia infiltrativa local com 5 ml de lidocaína a 2% nos locais da incisão. As incisões elas eram de 2 a 3 centímetros e foram realizadas próximas à glândula mamária e 4 centímetros da linha média em ambos os lados. Elas foram realizadas para a inserção do trocânter óptico, da haste auxiliar e da sonda abdominal, que permitiam a visualização dos órgãos internos. A sutura da musculatura abdominal foi utilizado o fio Cattegut 2.0 e para a pele foi utilizado o mononylon 2.0. E nas duas suturas foi realizado o padrão simples separado. Os animais eles foram monitorados até a completa recuperação e receberam via intramuscular 2,2 mg por quilo de flunixin legumine durante 3 dias, e os curativos eles eram diários e eram feitos com solução aquosa e repelentes que foram realizados até a remoção da sutura da pele. A variação da CFA e a relação com a taxa de ovulação, elas foram analisadas pelo modelo linear generalizado, sendo P menor que 0,05 significante. Resultado e discussão. As cordeiras apresentaram valores médios de folículos antrais com variação de 0 a 25 folículos contados.
mas em 5 não foram visualizados os folículos. As ovelhas elas foram distribuídas em 2 grupos. Em um grupo, a CFA era menor ou igual a 6, e no outro grupo, a CFA era maior ou igual a 7. Foi feita a aplicação de ECG para estimular o crescimento folicular e para avaliação subsequente da ovulação proposta. Então, a atividade do ECG ela pode estar relacionada com a presença de folículos que respondem aos estímulos por causa dos receptores de LH e de FSH, que resultam no crescimento final e na ovulação, que foram observados 6 dias depois da aplicação na laparoscopia. Como a emergência da segunda onda folicular ela ocorre entre 4 a 7 dias após a ovulação nas fêmeas ovinas, então foi possível observar a CFA por laparoscopia. Então, na tabela 1, a gente tem a comparação entre a taxa e o número de ovulações que foram observados por laparoscopia nas cordeiras White Doppler com alta e baixa CFA. E o que a gente pode observar nessa tabela é que as cordeiras de baixa CFA, elas apresentaram uma taxa de ovulação melhor do que as que estavam com alta taxa, uma alta CFA, sendo o p-valor para a taxa de ovulação 0,046 e para o número de ovulações 0,003. Então, a taxa e o número de ovulação, elas foram influenciadas pela CFA, e essas fêmeas com a alta CFA, na maioria dos estudos, elas apresentam uma maior eficiência na taxa de ovulação e na produção dos embriões. Já na relação positiva entre a CFA e taxa de ovulação, foram encontradas relações positivas significativas entre elas nos estudos dos autores abaixo, de Veiga, Moça e Bruno. No presente estudo, então, os animais de baixa CFA, eles apresentaram melhores resultados, e uma explicação para isso seria que as doses que nós empregamos foram inferiores às doses utilizadas em outros estudos, que foram de 800 a 1.500 unidades internacionais de ECG. E também as doses repetidas de FSH, que promoveriam um maior crescimento folicular e um melhor estabelecimento da CFA. Nós chegamos à conclusão que nas condições de realização do presente experimento, as cordeiras com baixa CFA apresentaram maior taxa e número de ovulação. Meus agradecimentos ao orientador Thales Ricardo Rigo Barreiros e também a todos que contribuíram para o desenvolvimento do projeto. Agradeço à Fundação Araucária pela bolsa de estudos concedida e apoio à pesquisa. Essas são as minhas referências. E obrigada pela atenção.